O direito na escola forma pessoas que depois vão formar pessoas. É isso mesmo, a gente tem as formações de professores que depois multiplicam essa prática. É a árvore que dá frutos. Esse é o episódio número 30 e nós vamos agora falar de uma pessoa formada pelo programa de Direito de Escola, que é a Mirtes Araújo, que é professora hoje no curso técnico. Vocês vão entender um pouco essa história com mais detalhes. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou Natália Araújo. Mirtes Araújo. E hoje nós somos o Direito na Escola Cast. Seja muito bem-vinda, Mirtes. É um prazer receber você aqui, saber um pouco mais sobre a sua história. Mas a primeira pergunta é, qual é o cargo que te legitima estar aqui hoje com a gente? Professora. Você é professora de modo completo. Você é professora de quê para que nível? Professora de Direito em nível técnico, né, em uma escola técnica. Opa! Então, vamos lá. Vamos dar um passo atrás antes de entender isso. Como que você nos conheceu? Eu conheci o programa Direito na Escola em novembro de 2019. Na verdade, foi até um pouco antes disso, com a Denise Torquato, que na época era presidente do programa. Eu encontrei ela de uma forma corriqueira, né? Ela é uma advogada, na época era uma estagiária de Direito. Ela estava me ajudando assim, eu era estagiária, estava fazendo um serviço de fora, vamos dizer assim, um serviço cartorário. E aí ela estava me ajudando, porque às vezes acontece isso com os estagiários mesmo, né? Algum advogado experiente auxiliar, né? Eu não conhecia ela foi bem solícita comigo. E aí ela começou, eu não sei ao certo, mas ela começou a falar do direito na escola, muito apaixonada, né? E achei muito interessante a abordagem, o que representava, o que era, né? Sempre gostei de docência também. E achei interessantíssimo, né? Ela falou, olha, o próximo curso é no próximo sábado, isso lá em 2018, eu não me lembro ao certo que dia que foi, né, nem mês, em 2018. E aí eu não podia comparecer, não pude ir, né, me inscrever. Mas aí, de uma forma impressionante, ela lembrou de mim em 2019, então assim, um ano depois, lá em novembro, que aconteceu um desses grandes eventos, né, do direito na escola. E aí ela lembrou de mim, ela me passou a inscrição, me inscrevi e vim. Fiquei encantada, né? Que a forma como é construída, como é construído o evento, né? Falando da carreira de professor, do programa, né? Então, como todo mundo que entra no programa, né? Ficou encantado mesmo com o que é o projeto, com tudo, né? Com uma esperança mesmo, porque até então eu não entendia como que uma pessoa do direito poderia galgar, né, a profissão de docente sem mestrado, sem isso que a gente acha, a gente entende como o provável, que é mestrado e doutorado. A gente sabe, assim, já vinha de grupos de estudo acadêmicos, né, e eu sabia que tinha que ter essa pegada acadêmica muito forte, de pesquisa, né, e eu já tinha esse receio da pesquisa, de entrar na pesquisa jurídica. E tinha também o receio da prática, que eu também não tinha tido. Então, a Denise falou disso tudo, o evento também falou disso tudo. E o que eu achava muito interessante era esse foco na prática, que como eu já vinha de grupos de estudo de pesquisa, eu via que era um grande problema mesmo. São pessoas brilhantes que sabem fazer pesquisa, mas às vezes não têm ainda a prática. Né? Não tem a prática ainda. Por mais que tenha, aliás, a disciplina de docência nos mestrados, a forma como o direito na escola promove, né, a prática é bem mais intensa. Né? A gente tem colegas que fizeram 500 aulas de uma vez, né, e realmente se profissionalizaram dessa forma, porque teve a oportunidade da prática. E aí eu me encantei com isso. Isso foi em novembro de 2019. Só que aí, na época também, eu não poderia me dedicar ao voluntariado naquele momento específico. Aí eu pensei comigo, vou fazer em 2020. Aí eu lembro que também, na mesma época, você lançou, né, a pós em docência. Também fiquei encantada, né, com o que ela oferecia, né, via a grade do curso, né, como que seria. Falei, nossa, quero aprender, né? Imagino que seja muito interessante, né? Tinha aulas de teatro, aulas em estúdio, né, de docência, que era o que eu queria. Eu lembro que naquela época mesmo, eu comprei num site que tem vários cursos online. Sim. Não vou falar o nome aqui agora, mas esses sites têm vários cursos online. Comprei um curso de oratória e um curso de gravar vídeos.
Isso em 2019. Nunca que eu imaginei que isso seria imprescindível. Nunca imaginei mesmo. E aí o curso também já contemplava isso. Eu também nunca imaginei que no futuro a docência seria dessa forma também. Isso era 2020 ainda, né? E aí, conversei com você, né, da minha situação da época, né? Estava enfrentando o início mesmo da advocacia, porque eu colei grau em 2019 e passei na OAB em 2019. Então, 2020 seria meu primeiro ano da advocacia. E aí eu lembro que eu até... Não sei se você vai lembrar disso, né? Claro que lembra, né? Você que intermediou para que eu pudesse fazer a pós lá no Prolabore. A pós de 2020 era no Prolabore. E fiz a pós, né? Comecei a pós. Com muitas dificuldades, porque eu pensei que ela seria presencial por causa do momento. Em 2020 ela foi mais online, né? Mas foi muito interessante porque, mesmo sendo online, como eu estava ali inserida no direito na escola, por mais que as atividades práticas estavam interrompidas, porque não era possível, né? Por causa da pandemia, né? Era o auge da pandemia, então, né? Claro que não seria possível. Como eu estava ali em grupo, eu sentia que eu estava em grupo. Por causa da internet mesmo, né, das reuniões online, dos grupos de WhatsApp, da interação no Instagram, por mais que eu não tive aquela produção de conteúdo no Instagram na época, né? Na época eu tinha muito receio disso. Eu me sentia integrada, que eu estava num grupo de docentes, de advogados docentes. Tinha muita troca com as minhas colegas. Eu falo no feminino, porque a maioria é mulher, né? Sim. Tinha muita troca com as minhas colegas. Com as meninas que eu fiz amizade, que eram, né, são professoras também, cada uma numa área, né? E todas da mesma turma, essa turma. Deu muito contrato nessa sala. Deu muito contrato. Ela era minha colega. A Natália é uma. A Estela que tá aqui com a gente A também. Estela que hoje é a nossa operadora. Só hoje, né? Ela é professora, mas hoje especificamente ela tá nos ajudando. Isso. Aí tinha outras meninas, né? Outras colegas que eu tinha mais intimidade, assim, mas é interessantíssimo. Até na época lá do TCC era muito interessante ver o que cada uma estava fazendo na docência, mas cada uma em uma área. Era muito interessante. Mas como que docência era abrangente, né? É abrangente, né? Mas isso estou falando no início. Como que foi no início de 2020, né? Foi dessa forma. Então eu estava ali muito ansiosa com toda a situação de iniciar a advocacia, de iniciar a docência. Tinha aquele misto de inesperado, assim, que a gente, enfim, tinha uma crença entre nós que só com a pós não ia conseguir entrar, né? Muita gente me pergunta isso, só com a pós em docência, na especialização, você consegue entrar no mercado? E sim, naquele momento a gente achava que não, né? Mas sim, hoje a gente sabe que sim, né? Nós temos colegas que são professores universitários, em escolas públicas e particulares, no meu caso, curso técnico, sim, né? E sim, com a pós. A pós e um método, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu fiz uma pós e não sei onde. E por que eu não consegui? Eu falo, mas tem um método junto, né? Tem uma método, prática assim, envolvida. Exatamente. Por estar no programa, eu mais tarde, não estou falando do início de 2020, né? Sim. Mais tarde, quando a pandemia terminou, eu pude ir para a prática, né, do voluntariado, que era o que eu queria, né? Eu queria ir para a prática, ir para a prática mesmo, não só para eu ter o conhecimento da prática, mas também pelo que é o voluntariado mesmo do direito na escola. Todo mundo tem que saber direito, né? Então é muito nobre o objetivo do programa e de todo mundo que está envolvido, que quer ensinar direito na escola. Então, vamos entender. Você entrou, você foi recém-formada, né? Recém-literal formada. Em 2019, você entra para o programa e para a pós-graduação, que acaba se virando... Do início de 2020, fevereiro de 2020. Então, na profissionalização em docência jurídica, que acaba virando online, né? Mas, depois, com o tempo, a prática, então, em 2021, práticas de estúdio, né? Que a gente oferta aqui nos treinamentos. Sim, estúdio, sala de aula, e foi para a escola. Me fala o seguinte... De tudo isso, o que contribui? Qual que é o seu cargo hoje, então? Vamos falar do cargo primeiro. Você é contratado em uma escola técnica. Você dá aula de quê para que idade? Eu dou aula de... Lá, a disciplina tem o nome Legislação Trabalhista e Previdenciária, ou Legislação Aplicada, ou Ética Profissional, mas é Direito, né? É o nome da disciplina, formalmente falando, mas eu dou aula de Direito no ensino técnico. Então, eu sou uma instrutora, né, no meio...
da educação profissional usa a palavra instrutora, né? Tá. Mas é professora, né? Aham. Professora de Direito. E para qual idade são os alunos? Curso técnico é variado? O curso técnico é bem variado, mas a maioria... O objetivo do ensino profissional, da educação profissional, é muito voltado para a prática, para o mercado de trabalho, né? O objetivo dele ali é aprender uma profissão para logo entrar na prática profissional. Foi o que eu fiz também, né? Eu me identifico muito com os alunos, né? Porque eu também fui aluno do ensino técnico, né? Eu fiz técnico em contabilidade. Então, eu inclusive falo isso, né? Até para me identificar. Tem um método, no método fala sobre isso, né? No método do direito na escola, Sim. né? A gente buscar identificação com o nosso interlocutor, com quem nós vamos falar, que no caso são os alunos, né? Eu também fui aluna do ensino técnico, com o mesmo objetivo Uau. de aprender para o mercado de trabalho. O artigo científico que eu fiz quando terminei a pós-docência foi justamente sobre educação profissional, sobre essa questão mesmo, né, de que a educação profissional ela é voltada para a prática do trabalho, né? Eu tinha uma preocupação e uma crítica no artigo, e quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que as outras pessoas também tinham, né, de que ela também deveria ser cidadã, né? Que quando eu estava fazendo a pós, né, o artigo era com a Grazi, né? A Grazi que era a professora responsável pela essa parte mais de acadêmica, né? Mais sobre artigo científico, escrita científica, né? Naquela época. E aí ela falava que, eu até falei para ela, parece que tem uma interrupção, né? Que o ensino fundamental, o ensino médio é cidadão, aí vai para o ensino superior, que também tem um objetivo de cidadania, mestrado, doutorado também. Aí o único que não tem é a educação profissional, que é só para a prática do trabalho. Então o artigo ele fala sobre isso. Então também. você fez curso técnico, escreveu sobre educação profissional e é professor hoje em curso técnico. Você tinha que estar ali, né? Porque eu sou advogada trabalhista, né? Então essa tudo parte da formação profissional para o mercado de trabalho, a história da classe trabalhadora é algo que é muito caro para mim, é muito importante para mim, né? Então, legal. E como que esse contrato aconteceu, Mirth? Você bateu na porta ou alguém te puxou para dentro? Ah, tá. É só respondendo rapidinho sobre a idade, né, que eu não falei. A idade, geralmente, como eu fiz essa introdução sobre isso, para falar da idade, né? Geralmente são pessoas que estão naquela idade para o trabalho. Então, adolescentes de 16, 17 anos, porque lá dentro do curso técnico dessa rede que eu dou aula, tem o Trilhas de Futuro, que são as bolsas que o governo dão para o ensino técnico. Foi até que eu usei quando eu fiz curso técnico há 10 anos atrás, né? E aí tem o ensino particular também. Então, eu dou aula, tem turmas que tem muitos adolescentes, quando dou aula para esse programa, né, o Trilhas de Futuro. Mas tem o da, vamos dizer, os adultos mais velhos, né? Aí são pessoas de 20 a até 50 anos, assim. A maioria tem essa faixa etária. Aí, sua pergunta, né? Como que foi o contrato, né? Isso, se bateu na porta ou, nas palavras dela, alguém te puxou para dentro? Pois é, aí em conversas com as colegas, né, do direito na escola, igual eu falei, eu me sentia muito integrada, realmente estava integrada, por mais que fosse pandemia, né, enfim, estávamos separadas fisicamente, né, então, mas assim, pelas formas informáticas, né, nós conversávamos muito. Já tinham colegas que já eram dessa escola técnica que eu dou aula, né. Membros do programa que já tinham conseguido esses contratos. Isso. Então, foi conversas com elas mesmo, de como elas conseguiram um contrato. E aí, como que foi, né? Eu enviei um currículo bem interativo. Eu vi que não para cada público, cada escola que você quer dar aula, sei lá, se for um curso superior, é um currículo específico, né? Se for curso técnico, também é um outro específico. Então, assim, eu moldei, vamos dizer, né? Eu moldei o currículo que eu encaminhei. Ele foi bem mais interativo, que eu achei que a proposta, né? Não adiantava eu mandar um currículo mais formal. E eles não te exigiam experiência, alguma coisa assim? Olha, lá na prática, que eu vejo lá na sala dos professores, geralmente quem é contratado tem experiência mesmo. Só que eu imagino que foi a forma como eu contei a história no currículo. Porque naquele momento específico do dia que eu encaminhei o currículo, eu não tinha experiência ainda, porque a experiência que eu queria ter, que eu podia ter no momento, era somente no voluntariado do direito na escola. Mas não era possível porque era pandemia. Então, as escolas estavam fechadas. Então, a maneira como eu contei, eu coloquei numa parte específica do currículo, eu coloquei assim, minhas atividades na pós-graduação em docência.
Aí eu coloquei tantas aulas em estúdio, tantas aulas em class, né? E isso Que é verdade, legal. você tinha Era mesmo verdade. feito. Né? Comigo, inclusive. Foi. Eu me lembro disso. Todas foram com você mesmo. Todas foram Uma foi comigo. com o professor Rivo. Ah, Uma foi. Foi. Mas acho que você estava online, Eu tava no online YouTube. acompanhando. Isso. Eu me lembro. E você também estava. Na minha primeira aula você também estava. Sim. E aí foi a forma como eu contei. Contei desse artigo científico. Nesse momento já tinha terminado a pós, né? Então, Sim. contei sobre esse artigo científico. Então, foi a maneira como eu fui contando as experiências da pós. E era uma docência. experiência verdadeira, né? E aí eu te pergunto, o que você extraiu do programa Direito na Escola e da pós-graduação que foram úteis para você conseguir esse cargo? Olha, lá já tinha tido, com a pós, eu já tinha tido experiências de trabalhos que eu faço como professora agora. Por exemplo, elaborar um plano de ensino, preparar aulas, né, domínio mesmo de técnicas, sei lá, de PowerPoint, por exemplo, e outras formas mesmo de didática da aula, né? Porque a pós tinha Metodologias ativas, né? Também. Isso, que era a professora Hilda, né? Que tem esse foco. Eu participei, tem isso também, né? Não estava na pós, mas como eu me senti, igual eu falei, a gente estava integrada, né? Eu participei brevemente de um grupo da professora Hilda. Eu acho que você estava até, acho que você também estava, né? Só que eu não fiquei até o fim, porque, né, não pude terminar, né? Esse grupo que eu estava, que era dela, né? Mas é muito interessante, assim, com a pós, cria uma rede mesmo, assim, com a pós e com o direito na escola. Cria uma rede. E então você tem contato ali com aquele assunto principal que aquela professora ou professor estuda, igual o professor Rivo, que é a oratória, né? Aprendi muito sobre oratória com ele, né? Com os feedbacks que ele me deu. E as habilidades principais que eu utilizei da pós, foi o quê? Foi essa parte formal mesmo, de saber elaborar um plano de ensino, um plano de aula, prática da aula, oratória. Fala muito sobre comunicação, que a gente acha que é uma coisa simples, né? Comunicação é técnica mesmo, né? De tornar comum aquele assunto que é muito fácil para você, mas talvez não é para o meu aluno, né? Não seja para o meu aluno. Igual eu estudo Direito do Trabalho desde 17 anos, né? Com o meu primeiro... Coincidência ou não, o primeiro curso que eu fiz, que foi um curso profissionalizante, né? Foi sobre legislação trabalhista. E aí, todos os anos, desde os meus 17 anos. Então, para mim, é um assunto que eu domino mesmo, né? Mas para o meu aluno, não, né? Então, é realmente esse desafio de tornar comum um assunto, né? E para mim é gritante a diferença. Eu acho que esse aqui merecia um antes e depois. A gente tem esses vídeos. Não sei, se você tiver, manda pra gente, vai facilitar. Você tem os vídeos do estúdio que a gente gravou? Tenho. Manda pra gente, vamos fazer um antes e depois? Cara, como você mudou. É muita diferença. Tem uns 2 anos que a gente não conversa assim frente a frente. A gente só encontra em eventos, tromba e tal. Mas conversando com calma, assim, tem muito tempo. Você nota essa diferença? Com certeza. Na sua comunicação? Com certeza. Assim, eu sempre quis dar aula, né? Igual minha brincadeira. Eu acho que várias meninas que eu já vi também das entrevistas, né? Elas falam que tinha a brincadeira de dar aula para as bonecas, né? Eu sou irmã mais velha, colocava meus irmãos mais novos para assistir minhas aulas, né? Eu fazia isso também, essa brincadeira, né? De dar aula. Tinha essa brincadeira, né? De colocar as bonecas e meus irmãos para escutar as minhas aulas. Sempre foi um projeto. Eu brevemente dei aula, só que foi de instrumento musical, né? Eu fazia parte de uma orquestra quando eu era mais nova, né? Então, brevemente eu dei aula do instrumento, né? Mas agora de direito, que era uma grande vontade, foi depois do direito na escola mesmo. E por falar nessa diferença, o que mudou da Mirtes antes para a Mirtes de agora? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando começou as primeiras aulas práticas lá na pós, né? Tinha dificuldade de enfrentar a sala de aula. Várias pessoas, eu achava que estavam me julgando, né? Claro que ninguém, assim, lógico que tem pessoas que julgam mesmo, né? Mas as pessoas são preocupadas com elas mesmas, né? Ninguém tá ali, Mirtes, né? Ou qualquer outra pessoa. Então, assim, enfrentar uma sala de aula e falar por muitas horas. Agora eu fico 4 horas. Assim, tem vezes que eu dou aula prática, mas tem vezes que a aula tem que ser só teórica. Então, eu fico 4 horas, né? Dando aulas, por exemplo, né?
Então, é isso, realmente, essa desenvoltura que eu comecei a ter para poder dar aulas, né? Então, isso... eu criei uma intimidade, né, com a sala de aula, com o público. Eu também já dei palestras, não falei disso, né? Mas um colega da docência mesmo, dessa rede de cursos técnicos lá de Venda Nova, né, me indicou para algumas palestras de uma seguradora de planos de saúde, né? Não seguradora, uma empresa de plano de saúde. Aí eu dei 4 palestras numa CIPAT. CIPAT, né, é uma semana específica sobre conscientização de acidentes e doenças do trabalho, né? Bem minha área mesmo, né? Prevenção de acidentes do trabalho. Isso. E esse mês de fevereiro, fui convidada para outra palestra. Que legal. Olha. A Mirtes Diante jamais faria isso, né? Teria muita dificuldade. Foi uma palestra online para uma empresa do Rio de Janeiro, né? Então, isso profissionalmente, né? Então você conseguiu ampliar, sendo remunerada por palestras, dando 4 aulas diretas aí, às vezes no mesmo dia. Mas e pessoalmente? Quem era a Mirtes, que era recém-formada, entrou no grupo que ela não conhecia ninguém, olhou aquele movimento? Pessoalmente, como você se sentia? Né? Talvez você fosse tímida. Como que era a Mirtes antes e a Mirtes hoje? Sim, bastante insegura naquela época. Era o primeiro ano da advocacia, em que pese eu já tivesse bastante sim, né? Já tinha experiências profissionais da advocacia como estagiária, né? Meus estágios foram em advocacia. E de docência não tinha nenhuma experiência, né? Então eu tinha bastante timidez e insegurança nas 2 áreas, mas eram as áreas que eu queria, né? Então tem esse grande salto mesmo de desenvoltura, de me sentir à vontade mesmo, tanto na advocacia quanto na docência, né? Então, realmente, foi um divisor de águas, né? Parece que é drástico falar assim, né? Mas foi o início da minha advocacia. E da docência tem direito na escola mesmo, né? Então, realmente, passar por essas experiências do Direito na Escola, que é o programa, e da pós, realmente impactaram nessas grandes habilidades que advogados e professores têm que ter, que é oratória, desenvoltura, comunicação, né? Que foi tudo que você desenvolveu. Sim. Isso impactou na sua vida? Suas relações com outras pessoas, amigos, família? Mudou algo para você? Às vezes você saber colocar melhor suas ideias, se posicionar. Isso trouxe alguma coisa para a Mirtes pessoa? Com certeza, né? Aprender habilidades profissionais também impactam no pessoal, né? Então, com certeza, minha comunicação melhorou, né? A minha forma de me integrar, né? Sim, com certeza. Cara, porque eu tô muito impressionado. Pessoal, tô vendo outra pessoa. Com certeza eu vou, se você autorizar, soltar um antes e depois, né? Porque a Mirtes, a gente tinha, às vezes, para fazer o vídeo, a gente regravava, né? E, claro, era só a primeira vez. E agora você tá solta com câmeras, luz, microfone, pessoas envolvidas e tranquilo, você nem tremeu, você nem olhou pro lado aqui agora, né? Então, poxa, que legal ver a profissional que você se tornou. Parabéns, estou gostando mesmo, estou muito feliz com isso. E tem ainda mais perguntas, né? Falando em famílias, pessoas, quando você contou que ia virar professora, né, que virou uma professora contratada, como é que sua família, ou sei lá, as pessoas mais próximas a você reagiram? Muitas pessoas que me conhecem, né, falam assim, não, é sua cara, né? Porque eu realmente gosto de ensinar. Mas agora, ensinar mesmo, né? Explicar algum assunto. Desde a época de escola é assim. Eu sempre gostei de ensinar algum assunto. Mas agora, encarar sala de aula, que era o grande desafio, que eu não tinha feito antes, né? Encarar um público de 40, né, até mais pessoas, isso não era habitual, né? Então, realmente, a prática que possibilita isso. É só fazendo mesmo que você consegue superar esse desafio. Então, muitas pessoas falavam isso, sua cara. E minha mãe, ela me conhecendo, ela sabia que... Minha mãe, meus irmãos, né, sabiam que era um desejo muito grande que eu queria. Eu lembro que o primeiro dia de aula mesmo, minha mãe... Eu falei, mãe, tira foto, que é o meu primeiro dia de aula como professora. Aí ela tirou a foto, né? Todo mundo ficou muito feliz também. E né? na sua família tem alguém que seguiu essa carreira? Não, na minha família não, né? Você é a primeira professora? Primeira
professora. Sim, até curso superior, eu sou a segunda, para falar a verdade. Da minha casa, eu sou a primeira. Ah, você é a primeira a ter curso superior. Da minha casa, sim. Hoje, minha irmã, ela se formou em farmácia e meu irmão está fazendo engenharia mecânica. Mas, assim, todos seguindo, imagino que tenha influência, né? Sem dúvida. Com certeza. Mas eu fui a primeira da minha casa e eu tenho só um primo mais velho do que eu que tinha curso superior. Então, eu sou a segunda da minha família. Primeira mulher, então, dessa família. Primeira mulher, ter curso superior e ia ser professor. Em breve, então, talvez tenham outros professores, né? Você vai acabar criando uma influência. Minha irmã gosta de docência. Já está começando a olhar para isso. Isso. Meu irmão, acho que não. Acho que ele vai ficar mais na prática mesmo. Uhum. Mas a minha irmã gosta bastante. Né? Imagino que talvez sim, ela queira, né? Enfim, né? Essa história de docência. Sim. É bem comum, né? Acho que sim. Pode. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, então. Você entrou no programa em 2019. Qual foi o ano do seu contrato? Setembro de 2023. Não, 2022. Setembro de 2022. Então, você está indo para o segundo ano de contrato, né? Sim. Então, 2022, o finalzinho, depois 2023 e agora o começo de 2024. Então, são 3 anos aí, mais tempo corrido. Mas nisso se passam muitas turmas, né? Porque o curso técnico tem um giro rápido, né? Você tem noção de quantas turmas e quantos alunos você já deu aula? Nossa, eu não contei, mas assim, cada turma tem uns 30 alunos. E eu sempre tenho matéria todos os meses. E já dei aula para técnico em administração, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, recursos humanos, informática e análises clínicas. E também já dei para uma especialização. Nessa rede de cursos técnicos tem uma especialização, que é a especialização em enfermagem do trabalho, que eu amo dar aula porque eles querem ser enfermeiros do trabalho, né? Então, quando eu dou aula para essas turmas que são trabalhistas, igual segurança do trabalho, enfermeiros e enfermagem do trabalho, né? Eu acho interessante que eles se sentem bem identificados, né? Porque eu sou advogada trabalhista, né? Então, enfim, já dei aula para essas turmas, cada uma 30, né? Desde setembro de 2023, né? Então, já passaram muitos alunos mesmo. Muitas turmas, né? Muitas turmas. Legal. E você, então, passa muitas vidas, né? Também por você. Como que é a Mirtes, então, da advogada, recém-formada, recém-ordenada nos quadros da OAB, que nunca tinha dado aula, nunca tinha gravado vídeo, para uma pessoa que tem tantas turmas, tantas pessoas olhando para você? Como que você lida com tantos olhares e ser no centro das atenções? Não, centro das atenções mesmo, né? Sim. Sim, realmente, né? Realmente, a figura do professor, ela é realmente de respeito, de autoridade, né? De admiração, né? De ser exemplo. É muito interessante. Meus alunos me chamam de senhora, né? Eles me chamam com essa cara jovem. Eles me chamam de senhora. Né? Você pode falar a sua idade? Tenho 30. 30 não parece. Só que eu comecei com 28, né? Nova, uma jovem professora. Muito jovem. Eu comecei com 28 em 2022. Sim. E sempre assim, eles me chamam de senhora. Acho interessante, né? O respeito mesmo com a posição do professor, né? Tem alguns percalços, né? Mas a maior parte das turmas, todas na verdade, são muito boas de dar aula. Eu falo os percalços que eu falo, que às vezes tem algum aluno que não se identifica. Normal. Então, né? Qualquer carreira, né? É verdade. Mas a maioria, eles estão com aquele foco, o foco que eu tinha quando eu fiz o curso técnico, né? E a faculdade também, né? De melhorar, né? De melhorar os seus conhecimentos numa área específica para melhorar os seus objetivos pessoais e profissionais, né? Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo para esse momento da vida deles, né? Parece clichê, mas a gente aprende muito mesmo com os alunos, cada turma. A gente aprende muito mesmo com eles. O que, por exemplo? As vivências deles, as dificuldades em aprender um conteúdo que, igual eu falei, de comunicação, que ele é fácil para mim, mas não é fácil para eles. Vários exemplos que eles dão viram os meus exemplos para as outras aulas. Igual, por exemplo, teve um exemplo que eu estava dando sobre ética e moral, e aí eles estavam tendo dificuldade de aprender, né, a diferença de ética e moral. E eu sempre dou essa até matéria padrão mesmo. Qualquer área, qualquer aula que eu dou, a introdução eu sempre falo desse assunto.
Aí eles estavam com dificuldades de compreender o conceito e eu tentando dar inúmeros tipos de exemplos sobre ética e moral. Aí teve uma professora, uma aluna que falou assim, por exemplo, professora, seria imoral eu sentar na sua cadeira de professora, porque essa cadeira é do professor, uma figura de autoridade. Mas não existe nenhuma regra ética que me impeça de sentar nessa cadeira. Aí eu falei assim, gente, eu achei interessante o exemplo que ela entendeu, e aí virou até um dos exemplos que eu uso para explicar o assunto. Porque realmente, né, porque a regra ética é aquela que já está definida, combinada, né, até mesmo pelo direito. O direito mesmo é uma norma ética, né, aquela norma combinada. E a moral já não é combinada, mas ela é presente, né, no grupo que eu quero conviver ou para mim internamente. E aí ela mesma que estava aprendendo o assunto me deu um insight ali de um exemplo que eu uso nas minhas próprias aulas, né? A cadeira do professor. Tem alguma norma ética que impede de sentar na cadeira do professor? Nenhuma. Mas moralmente todo mundo respeita a figura do professor e não senta, né? Por exemplo, dando esse exemplo, claro, né? Não, legal. Isso então na sua prática ali do dia a dia, né? Preparando aulas, lidando com os alunos. Isso, então, você absorveu para a sua própria vida. E o que você tem agora de próximo passo? Vai continuar na educação? Vai advogar? Que eu vi você falando que é advogado trabalhista. Vai conseguir conciliar? Sim, eu gosto muito de advogar, né? É minha profissão. E eu pretendo conciliar mesmo, né? Desde que eu entrei na pós-docência e no direito da escola, o objetivo era o mestrado. Eu até tinha tentado o mestrado anteriormente, né? Aí, por questões particulares, eu não prossegui no projeto, né? Porque são várias etapas, né? Não é simples tentar um mestrado, né? Mas na verdade, todos os meus colegas, inclusive, que eu conheço, que eu converso lá no grupo de professores da escola que eu dou aula, ou das minhas colegas do direito da escola, todas, imagino que todas, ou não posso falar todas, né? Mas imagino que praticamente todas querem trilhar o caminho do mestrado mesmo. Então, o meu intuito é ir para o mestrado, falando também de direito do trabalho, e também o doutorado, dar aulas também no ensino superior, né? Esses são os meus objetivos. Perfeito. E mudou para você alguma coisa na sua carreira da advocacia, se tornar professora? Você ficou mais segura, conseguiu mais clientes, teve alguma mudança, algum impacto? Antes de entrar na pós, que a pós ela tem uma pegada também muito de empreendedorismo. Eu não imaginava, eu não queria, em 2020, empreender. E hoje é o que eu faço, né? Eu fui para a advocacia empreendedora, né? Então, por exemplo, até mesmo o que eu aprendi de empreendedorismo, eu também aplico na advocacia, né? Até minhas colegas falam assim, onde você aprendeu isso? Minha primeira pós falava disso também, né? Sobre essas questões, né? Eu sempre falo, porque eu tenho 2 sócias, né? Então, elas falam assim, onde é que você aprendeu sobre isso e tal, né? Hoje é mais comum, hoje o boom da internet, né? Desses cursos online, né? Que todo mundo até fala de forma pejorativa, né? Hoje falam desses assuntos, né? De empreendedorismo, mas já estava na pós, né? É aquilo que eu fico até falando, né? Como é que a pós, a gente nem imaginava que ia acontecer isso. Assim, você que planejou o curso até imaginava, mas não imaginava que seria na pandemia, por causa da pandemia. Não achava que ia ser tão rápido, não. Não que seria rápido, é isso. Você imaginou que era o futuro, mas não seria 2020, né? Não no ano seguinte. Né? Não sei, que era o futuro. E eu acho que a sua objeção é uma objeção de muitas pessoas, né? Quando você entra pro treinamento, ela fala, quero ser professora. Ela acha que ela vai aprender, né, conforme a faculdade de educação que foi criada em 1800, ela ensina, né? A didática, a moda antiga. Aí você chega lá, você tem empreendedorismo, tecnologia, equipamentos, vídeo, áudio, estúdio, tem que gravar aulas. Metodologias ativas. Então a pessoa toma aquele susto inicialmente, né? Ela vai e fala, não, era isso que eu imaginei. Né? Aí até depois que ela aprende, ela fala, não tem como mais viver sem isso, né? Se você acha que você era uma das pessoas que não achava que queria aquilo por desconhecer, ou era um preconceito, ou não era o que você queria mesmo, já conhecia e não queria? Não era uma intenção empreender. Lá em 2020, não era. Eu achava que tinha que ter muito talento, né? Eu via minhas colegas da pós mesmo empreendendo,
fazendo criação de conteúdo. Eu falei, nossa, não consigo fazer isso. Pensava assim, né? Dá muito trabalho, tem que ter muito talento. E também não é só talento, você tem que... aquela questão de comunicação, né? A pessoa tem que comprar de você. Ela vai comprar de você se ela confiar em você, se ela acreditar que você tem ali um produto, um serviço que é necessário para ela, né? Não era algo que eu queria passar por isso. Eu achava o tradicional mais fácil e era o que eu queria mesmo, né? Era por isso. A Miss 2020 pensava assim. Hoje é o que eu faço com as minhas 2 sócias, né? Nós estamos empreendendo, fazendo... então, estamos agora elaborando um site agora, com aqueles métodos mesmo de marketing digital. Eu lembro que até fiz um de vocês 2, inclusive, né? Cursos de marketing digital jurídico de vocês mesmos, né? Dos 2. Sim. Então, tô vivendo mesmo essa parte do empreendedorismo mesmo, né? E igual eu falo com minhas colegas, onde é que você aprendeu isso? Não, minha primeira pós, falava desse assunto. Empreendendo, dando aula, dando palestra. A vida deu uma acelerada, né? Mudou mesmo. Mudou nesse sentido, mudou mesmo. Que legal. E quando uma pessoa vai começar, pensa a Mirtes de 2018, que acabou de formar, em 2019 conhece aquele movimento, né, que você não sabia inicialmente que era. Qual recado você mandaria para aquela Mirtes hoje? Eu falaria o que eu aconselho para todo mundo quando me perguntam, né? Realmente se integre a um grupo daquele objetivo que você quer. Se é docência, por exemplo, um grupo de docência, se é trabalhista, um grupo de direito do trabalho, direito previdenciário, aquele assunto que você quer aprender mais. Porque eu acho que o conhecimento ele é particular mesmo, mas ele é também, não vou falar que é em sua maioria, mas ele é também coletivo, né? Então, se integre, né? Entre num grupo coletivo, né? Um grupo coletivo foi redundante, né? Entre num coletivo, se especialize, né? Com prática e teoria, se especialize. Falaria também para ela fazer uma pós em docência mesmo, né? Lá no grau técnico, que é a escola que eu dou aula, né? Muitos colegas meus de enfermagem, de informática, eles trilharam o caminho também da docência, de pós em docência. Só que a pós que eu fiz foi docência jurídica, né? Então, falaria para mim de 2018, 2019, faça uma pós em docência jurídica, né, bem mais específica, e a prática, né? Então, o direito na escola tem tudo, né? Porque aí, com o direito na escola, teria a parte prática também, né? Para enfrentar a sala de aula mesmo, né? Legal. E começar até as práticas. Muito bom. Então, bom, a maioria das pessoas já sabe, né? A gente entrega as premiações. Essa aqui você já recebeu né? Pelo seu contrato de 2023. No evento de Direito na Escola Experience, que a gente faz todos os anos, você vai receber a sua versão do seu contrato de 2024, né? Porque você está contratado toda vez que renova, é anual. Isso, né? É um jeito da gente estimular a pessoa a se manter no caminho, a não esquecer o porquê que ela faz aquilo e se manter motivado. Então, você vai receber a sua versão de 2024. E hoje, simbolicamente, embora eu sei, né, que você também já recebeu o seu broche, você vai receber o seu broche de professora contratada agora, registrado para todas as câmeras, registrado aqui para os nossos canais. E para daqui a 10 anos, né, para quando você for uma professora ainda mais brilhante, porque você já se tornou, né, essa evolução foi muito clara para mim, a gente se relembrar disso aqui com carinho e essa lembrança, né, da jovem professora insegura que agora está brilhando, bombando e empreendendo, né, a única mulher formada e a única professora da família. Com certeza tem muita gente orgulhosa de você e a gente está orgulhoso aqui também de ver toda essa evolução. Tá? Parabéns, obrigado por estar aqui. Obrigada. Que legal. Esqueci alguma coisa? Pulei alguma parte? Não, foi um bate-papo super enriquecedor. Tenho certeza que contribuiu com muita gente. Parabéns pela trajetória. Não conhecia a sua história e hoje estou aqui muito emocionada por tudo que você construiu. Muito obrigada, viu, Mirtes? Para o pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, como que faz? É meu nome, né? Tem um nome em comum. É @Mirtes Araújo, da forma como escreve meu nome mesmo. E esse Mirtes tem um H no meio, depois do T, né? Isso, é Mirtes. Mirtes. Mirtes com Mirtes H. com TH. Araújo. Tá aí. É meu nome mesmo, @Mirtes Araújo no Instagram. Quer passar uma mensagem final para quem tá ouvindo? Seja persistente com seus objetivos, porque uma hora você vai conseguir mesmo. Só não consegue quem desiste mesmo.
Muito bom. Só É não isso aí. consegue quem desiste. Só não consegue. Só não consegue quem desiste. Muito bom. Repetimos aí para gravar mesmo, né? Então tá, esse foi o episódio número 30. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Sou o Mirtz Araújo. E hoje, multiplicando as notícias boas pelo mundo, o poder da transformação da educação, o poder de transformação da carreira de professor, juntos fomos o Direito na Escola Cast. Até o próximo episódio.